vascaína, mais uma vez o Austin Cunha trazendo notícia do Gigante da Colina. Antes das informações aqui no canal falando de Vasco, deixa seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para estar recebendo notificações de cada vídeo que lançamos, tá ok? Vem comigo para o girão de notícias aí desse domingão aí, ó. Vamos lá, quente demais. Falando sobre a copinha ontem, resultado, a garotada do Criciúma, né? Venceu e bateu o Ferroviária por 1-0 e São Paulo venceu o Cruzeiro por 3-1. Então aqui a gente já tem um primeiro confronto das semifinais, né? Criciúma e São Paulo, ok? E hoje teremos jogos de Palmeiras e Grêmio, né? Às 21h30 no Arena, e Vasco e Corinthians, né? O Corinthians, sub-20, Corinthians aí, que os moleques é forte aí no estádio Santo André. Transmissão pela Gazeta TV, tá? Pelas semifinais do campeonato da sub-20, a Copinha. Desejar uma boa sorte aí para essa garotada da sub-20 que tá jogando uma bola, tá? Tá brincando. Zucarelli, ó, deixa esses moleques brilhar. Vamos fazer gol aí pra gente aí, bater esse gigante aí, Corinthians aí, que foi o último campeão ano passado, tá? E eles estão colocando eles como favorito, tá? Colocando o Corinthians aí como favorito, mas não tem favorito com o Vasco não. Vamos lá, o Vasco vai entrar em campo e vamos aí ganhar esses moleques aí. Vamos torcer aí para que o Vasco consiga desse confronto, né, de Palmeiras e Grêmio, Vasco e Corinthians. A gente vai descobrir quem vai para a chave aí, beleza? Dando continuidade aqui ao girão de notícias, falando sobre o Campeonato Carioca. Ontem teve 2 jogos, onde Sampaio Corrêa jogou contra o Botafogo no Laurivaldão, né, no estádio Laurivaldão. Nossa, eu tava vendo esse jogo aí, um sol da pomba, meu irmão. Que isso, que sol é aquele, hein? E o horário do jogo foi às 16h30, né, meu irmão? Então, pô, debaixo desse maçarico aí. Sampaio Corrêa venceu o Botafogo de 2-1, né? Com 2 gols aí do Sampaio Corrêa, e Botafogo trazendo aí umzinho, convertendo. Fluminense e Maricá, né? Foi no Moça Bonita ontem, às 19 horas também vi esse jogo aí, onde foi a estreia, né, daquele cabeludinho lá que saiu do Atlético Paranaense, né? Bom, o moleque joga bem, né? Joga bem. O tal do Canoble, né? O tal do Canoble. Quase travei o nome do cara. 1-0 Maricá contra o Fluminense. E no finalzinho, nos acréscimos, o moleque de 17 anos entra, o tal do Riquelme, entra e consegue um pênalti, convertendo, tá, o placar em 1-1. Então o Fluminense venceu, tá? O único time grande do Rio que teve vitória só foi mente o Botafogo. E torcei aí agora que hoje tem partida também pelo Carioca. Mas antes de estar falando sobre as partidas, deixa eu falar como é que tá a tabela, tá, do Carioca lá. Vamos lá, ó. Campeonato Carioca. Primeiro lugar, Maricá com 7 pontos, Madureira, segundo lugar com 4. Terceiro lugar, Nova Iguaçu com 4, Sampaio Corrêa com 4 pontos, Botafogo 3 pontos, ocupando o quinto lugar. Sexto lugar, Boa Vista, que joga contra o Vasco hoje, 3 pontos. Sétimo lugar, Portuguesa com 3 pontos, Volta Redonda 3 pontos, Vasco da Gama, né, estava em 8º até o jogo de ontem, agora foi para 9º, com 2 pontos, 2 empates. Décimo lugar, Fluminense com 2 pontos, Flamengo joga hoje também 1 ponto, e Bangu 1 ponto, que inclusive ganhou isso aí no último confronto contra o Vasco em São Januário, onde conseguiu arrancar um empate, tá ok? Jogos de hoje pelo Campeonato Carioca, vamos lá. Portuguesa e Madureira às 17 horas no Luso Brasileiro, tá? Boa Vista e Vasco vai estar jogando no estádio Bacaxá às 19 horas. Torcer para o nosso Vascão aí ganhar. É obrigação ganhar, mas vamos falar sobre isso aí. Bangu e Voltaço, né? Volta Redonda no Moça Bonita às 8 horas da noite, às 20 horas. Flamengo
e Nova Iguaçu, no Castelão, às 21 horas, ok? Essas são as rodadas de hoje que vai estar passando pelo Campeonato Carioca. Vamos lá, vamos acompanhar lá. Bom, falando sobre o Vasco aqui, o jogo de hoje. O GE trouxe uma matéria incerta também, tá? Sobre a escalação. Bom, o certo é que sai do time Paulinho, Jair e Paulinho Babilônia, que ele foi convocado, já se apresentou para estar atuando hoje contra a equipe do Vasco contra o Corinthians, né? Atuando no Vasco contra o Corinthians, né? Que o horário também da partida da Copinha mudou, tá? Era às 16h30, era às 16h30 e passou para 21h30, tá? Por causa desse sol aí, também combinado. Então vai dar para você assistir o jogo do time profissional hoje pelo Campeonato Carioca e assim que terminar já dá para emendar o jogo da Copinha dos moleques aí. Dá para acompanhar os dois jogos do Vasco hoje, tá? Então, voltando aqui, sai Paulinho, sai Jair, sai o Paulinho Babilônia, que já se apresentou ao Sub-20. Entra hoje 5 nomes: Hugo Moura, Matheus Carvalho, conhecido como Cocão, Esforza e Paulo Henrique, o PH e Puma. Tá? Esses foram os 5 que foram tirados do time titular, ou seja, titular, mas sendo reservas, algum deles aqui. Tá, ok? O jogo você vai assistir hoje pelos canais Sport TV, tá? E a Premier e todos os canais da Premier, tá? FC. Arbitragem, juiz da arbitragem hoje é o Felipe Paludo e na sala do VAR vai estar Paulo Renato Coelho. 2 nomes meio desconhecidos aí, mas desejar boa sorte aí para esses camaradas, fazer um bom jogo e não passar a mãozinha no nosso Vasco aí, Campeonato Carioca, só desastre, meu irmão. Vamos lá, vamos falar aqui, ó, provável escalação do Vasco hoje dentro de campo, contra o Boa Vista. Daniel Fusato, Vitor Luiz, Puma ou PH, ou pode ser Puma e PH junto na mesma ponta, só que Pumita fazendo a ponta, né, e o PH mais recuado. Na zaga, Luiz Gustavo, que fez uma partida muito bacana, tá? Até melhor do que o Souza, né, nessa última partida do Vasco e Bangu. Souza, mais uma oportunidade também, ganhando aí minutagem aí também no time. Jean Davi, De Lucas e Zé Gabriel no meio de campo, juntamente com Serginho, mais à frente como atacante. Maxime Rodrigues, o queijo suíço, e o GB. Uma correção sobre o GB. No último vídeo eu falei que GB ele estaria introduzido na Sub-20 para estar agregando, né, nessa partida contra o Corinthians. Não, ele permaneceu no time titular pelo Carioca, tá? Então fazendo essa correção aí. Então a gente está vendo uma suposta escalação para hoje contra o Boa Vista. Trazendo uma análise aqui rapidinho. De Lucas e Zé Gabriel. É claro que está entrando os Forza, Hugo Moura, tá? Que pelo menos isso me agrada por demais. Matheus Carvalho, tá? É o Cocão. Além dos Forza, né? Hugo Moura, Matheus Carvalho, que com certeza vão estar entrando em campo. O problema é o último jogo. Coloca esses 2 cabeças de fuinha, né? Que é o De Lucas e Zé Gabriel, que não faz absolutamente nada, para segundo tempo, como foi contra o Bangu. Colocou o Paulinho Jair, que o time mudou, virou a chave para tentar buscar o resultado, cara. Entendeu? Mesmo sabendo que o técnico da Sub-20, né, esse Moura, ele está só atuando, e sabemos que basicamente é um vitrílico, né, meu irmão? Ele só tem que acatar o que o Felipe, que é o cara do departamento do futebol, o técnico, entendeu? Vai estar passando para ele as informações, e o Pedrinho. Para ter ideia, esses camaradas aqui não estão conseguindo produtividade nenhuma no jogo do Vasco. Cara, sinceramente, eu entraria em campo com o Hugo Moura, entraria em campo com os Força, tá? E entraria em campo também com o Matheus Cocão. Aí a gente teria um meio de campo mais encorpado. A gente tem o Jean David, mais à frente tem um queijo suíço aí, o Maxime, já dá uma encorpagem. Agora, Serginho, rapaz, é vitrine. Eu falei isso desde o início. Quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, que o canal é novo, eu já estava falando.
é vitrine para esses caras. É tão vitrine que eu apurando algumas informações de ontem para hoje, o Paysandu provavelmente, tá? É porque tem tanta fake news aí por aí, entendeu? A gente não sabe, mas numa matéria eu tava lendo que o Paysandu estava especulando em contratações de Deluca e Zé Gabriel, que além disso o salário dos camaradas não é fraco, eu falei, um ganha 300 mil, outro 140 mil, só aí já dá 440 mil reais aí para um time Paysandu, segunda divisão, para adquirir esses dois cabeças de bagre. Aí os camaradas vê eles atuando, né, como eles têm jogado, meu irmão, não vai vender nunca. E essa matéria fala sobre isso, que os caras se espantaram. Os caras simplesmente recuaram a sua decisão de querer contratá-los. Quer vender? Faz igual o Vasco faz aí, igual a gente cansa de anunciar, irmão. A gente pega os melhores momentos dos jogadores, faz um vídeo bonitinho, legal, bacana, bota lá uns efeitos, igual a gente faz as edições aqui do vídeo aqui, e vende, meu irmão, pelos seus melhores momentos. Pega os melhores momentos, mesmo sendo poucos, mas bota os melhores momentos e vende esses caras. Porque ficar usando o Carioca, lembrando, são 11 rodadas, a gente está na terceira rodada aí, querendo pontuar, 2 empates, time pequeno, estão fazendo somatório de pontos. Rapaz, Maricá tá com 7 pontos, é líder, Vasco tem 2 pontos, 2 pontos, olha isso. Se ganhar hoje, vai para 5 pontos, provavelmente, dependendo dos resultados, adquirindo a 4ª posição hoje. Mas é muito pouco, meu irmão. É muito pouco. Para ficar colocando esses caras aí, ficar perdendo tempo, tirando a nossa paciência com esse futebol medíocre que esses caras apresentam, e provavelmente outros times aí, meu irmão, tem que ser muita sorte aí. O empresário tem que ser muito do bom para poder conseguir vender esses caras aí. Eu nunca gostei, tá? A minha opinião, tá? Deixa a sua opinião aí, fala aí, comente aí, porque Deluca e Zé Gabriel, meu irmão, não dá para atuar. Principalmente hoje, agora com o meio de campo que nós temos, né? Principalmente com a volta do Jair e a volta do Paulinho. E tendo o Tietê aí. Então essa é a minha opinião. Não dá para estar colocando esses caras. Se colocar no primeiro tempo, é melhor que bota eles no segundo tempo. Se for para colocar, usar como vitrine, bota no segundo tempo. Mas pelo menos com um placar favorável ao Vasco. Tá? Essa é a minha opinião. Então provavelmente essa escalação. Tô lendo aqui o nome, Daniel Fusato. Pô, tomara que não faça essa loucura de vir ao meio de campo. É maluco, né? Enfim, tomara que ele não cometa esse erro aí. Galera, isso aqui é uma informação, mas antes de trazer a vocês, eu apuro antes, eu leio antes, eu observo, olho a mídia, tá? Converso com pessoas que têm mais proximidade do futebol, tá? Para estar trazendo aqui conteúdo para você, mas infelizmente notícias são assim, a gente recebe elas, a gente fala e provavelmente ela pode ser como não pode ser. Mas aqui pode ter certeza que a gente vai apurante e trazer para você não ficar vendido, torcedor vascaíno. Então vem comigo aqui. Ó, domingo, vamos aguardar aí, tá? Vasco tá entrando em campo aí e torcer para o Gigante da Colina. Domingão, mais tarde eu volto com mais informações. Muito obrigado. Se inscreva, aperte o sininho e não deixa, comente aqui sobre o Vascão, quanto ele vai fazer hoje esse placar contra o Boa Vista. Precisamos dessa vitória. 1, 2, 3, Vasco da Gama, fui!